Arrume-se comigo para fazer a bariátrica? Se prepara, prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Calma. Estou começando o meu processo e vou dar aqui pra vocês todos os detalhes. Vamos começar pelo começo e Não me diga! contar como foi a decisão de fazer a bariátrica, enquanto eu faço a minha look. Bom, gente, há alguns anos eu já venho lutando aí contra a obesidade em um grau muito alto. Hoje, atualmente, eu estou com 130 quilos, eu tenho 1,67 de altura. Quem tiver curiosidade de calcular o IMC vai ver que ele está já como obesidade grau 3, né, que já é considerada obesidade morta. E assim, tentei, gente, de verdade, eu tentei fazer exercício, alimentação, fiz acompanhamento nutricional. Só que a obesidade chega a um ponto em que você pode fazer tudo certo, mas você não dá conta mais, sozinho, sabe? A gente tá falando ali de uma doença que o seu corpo luta contra você. É tipo isso. E a bariátrica pra mim sempre foi uma coisa muito difícil. Eu nunca quis fazer. Eu acho que era uma declaração, tipo assim, de perda, sabe? Ao meu corpo ganhou de mim. Porque eu tô tentando emagrecer, eu não consigo contar pra vocês quando eu tomei essa decisão. Quando foi que eu falei assim, não, chega, eu vou precisar de ajuda, de intervenção cirúrgica, medicamentosa, alguma coisa que sozinho eu não dou conta. Foi o seguinte, gente, eu fui ao médico e ele falou que o grau da minha obesidade estava muito alto e que eu precisava de acompanhamento e tal. E ele me falou, você já pensou na possibilidade da bariátrica? Porque quando chega em um nível tão alto de obesidade, seria um dos recursos, né? Aí que entra aquela velha história, né, da tia, da avó, de todo mundo que a gente escuta sempre, quem é obeso já foi, vai me entender, que é só fechar a boca. Gente, não é só fechar a boca. As pessoas são obesas por várias questões, não é só a comida, sabe? No meu caso, eu tenho problemas hormonais, vamos colocar assim, pra mim não ter que entrar em outros assuntos também, né? Tem alguns problemas hormonais que acabam dificultando essa minha perda de peso. Então, assim, mas mesmo assim, não querendo fazer a bariátrica, mesmo sendo contra, né? Tentei remédios, tentei dietas, e nada funcionava. Quando esse médico falou isso pra mim, eu fiquei, meu Deus, se um médico, que é tipo um médico maravilhoso, tá falando isso pra mim, é porque ele já tá vendo que não tem mais jeito, que eu vou ter que seguir para a bariátrica. Só que, de verdade, eu fui muito teimosa. Ele me falou isso em 2020, antes da pandemia, salvo engano, foi 2019, 2020. E durante a pandemia, eu aproveitei e, pra vocês verem, a gente tá em 2025, tanto que eu ainda demorei pra tomar minha decisão. Quando ele me falou isso, logo em seguida começou a pandemia, eu falei o quê? Vou aproveitar esta não feliz situação de pandemia e vou treinar em casa, dançar em casa. Eu tava na casa dos meus pais, então a alimentação era uma coisa mais fácil, porque tem muitos anos que eu não moro com os meus pais. E morar sozinha, às vezes a sua alimentação acaba sendo lá, né, você sabe. E eu falei, vou aproveitar toda essa situação aqui e vou perder alguns quilos. Só que assim, gente, foi assim que eu descobri o TikTok e comecei a gravar em outra conta. E começou a dar muito certo, assim, ganhei vários seguidores, dei muitas curtidas. Porque eu compartilhava aquela minha tentativa ali de emagrecer durante a pandemia. E eu tive a incrível ideia de ter uma balança em casa. E começar a pesar todos os dias. Só que aí o que que começou a acontecer? Uma variação de peso, assim, de um dia pro outro, que me magoava. Tipo, em um dia eu tava com, sei lá, eu não lembro o meu peso da época, mas vamos dizer que um dia eu tava 100, outro dia eu tava 102. E eu ficava ganhando 2 quilos de ontem, eu não entendia que tinha variações ali durante o dia, né, que faziam o nosso corpo mudar, assim. Aí o que aconteceu? Eu falei, vou começar a me pesar uma vez por semana. Aí comecei a me pesar uma vez por semana. E ver também diferenças. E o que acontecia é que durante essas semanas eu não tinha perdido nada. Eu pesava uma semana, tava 100 quilos, aí na outra tava 100, aí na terceira semana tava 100. Aí começou, tipo, a ficar estagnado. E eu lá, me matando. Até pneu de trator, eu ficava empurrando, fazendo exercício o dia quase todo dia, eu tava na pandemia, não tava fazendo nada. Eu ficava o dia inteiro caçando exercício pra fazer. Eu ficava o dia inteiro caçando coreografia pra dançar à noite, era muito hit. A minha alimentação era baixíssima em caloria. Tipo, eu já tava ficando fraca, porque eu comia de menos e me exercitava demais, entendeu? Aí, fiquei alguns meses nisso. E a minha diferença foi de 1 quilo. 1 quilo. Pra vários meses e vários esforços. Tipo, eu não tava comendo nada fora da minha dieta. Nada mesmo. Falava assim, vacilou, gente, eu tava na roça. Tipo assim, lá eu tinha verdura, proteína, tava colocando no aplicativo, comendo tudo certinho dentro das porções devidas, bastante ovo, bastante proteína. Mas mesmo assim, eu perdi 1 quilo com meses. A situação que chegou a me fazer agora, né, mais recente, a bariátrica, a decidir pela bariátrica, foi que, depois que eu voltei de lá, da roça, eu comecei a entrar na academia, continuei me alimentando bem sozinha já em casa, e continuei fazendo exercícios. Só que não levou, tipo assim, eu fiquei durante um tempo, foi legal e interessante, só que tava acontecendo outras coisas na minha vida, e eu acabei deixando isso como segundo plano, até acabei parando de postar. Muitas pessoas me acompanhavam, né, ficavam perguntando, por que você parou? Por que que não deu continuidade? E isso foi me deixando um pouco triste, me sentindo frustrada, e foi parando mesmo. Tá, corta pra um ano, se passou, assim, eu nunca fiquei parada, tá, gente? Tipo assim, eu não podia estar postando, não podia estar indo na academia ali todo mês, certinho, todo dia, igual como eu fazia antes, mas eu sempre me movimentava, eu não me movimentava, nunca fui aquela pessoa 100% parada, assim, não. Aí, eu peguei e fui, é... como é que se fala? Como é que eu fui? Ah, tá, corta pra um ano depois, eu me olhei no espelho e falei, cara, eu tava melhor quando eu tava fazendo exercício, me alimentando, eu tava me sentindo mais viva. Aí, outro detalhe importante que eu esqueci de contar. Eu não sei se eu tenho problema hormonal, mas é oriundo de uma síndrome. Eu tenho a SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Aí vem muita gente fala, mas a minha mãe, a minha prima, eu, fulano, ciclano, também tem ovário policístico. Gente, ovário policístico é uma coisa, síndrome do ovário policístico é outra. As pessoas confundem muito isso. E, tipo assim, a síndrome, ela carrega várias coisas na sua vida. Por exemplo, falta de vitamina B, ferro baixo, excesso de ganho de peso, ai, gente, a resistência insulínica, que é o, né, da vida da pessoa. Assim, muitas coisas ruins. Então, tipo, tudo que eu via que eu observava em mim, tipo assim, tenho tendência a isolamento, a ficar triste do nada, a bateria social esgota, assim, no nível que eu até achava que eu era bipolar. Do nada, aí eu comecei a estudar e entendi que isso é por conta da SOP. Então, assim, a gente tem que entender como o nosso corpo age. Eu comecei a ficar, tipo assim, muito encucada com as ações dessa síndrome no meu corpo. Então, eu comecei a estudar real, qual que era a consequência, o que que acontecia. Ah, tá, e você descobriu isso do nada. Não, gente, eu não descobri isso do nada. A minha primeira menstruação, ela veio com 13 anos de idade. A segunda, com 18. E desde então, se eu tive umas 5, 6 menstruações na vida, foram muitas, eu tenho 32 anos. Então, daí eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Falei assim, por que eu não tenho menstruação? Porque as minhas amigas todas menstruam, né? As minhas irmãs, a minha mãe. E por que eu não tenho? Aí, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha idade, né, pra fazer alguns exames e tive a oportunidade também, tá, gente? Que nem só idade, né? Que eu comecei a trabalhar e fui atrás de ver e descobri, né, a SOP e com ela essas várias consequências. Quando se fala em SOP, muita gente liga, primeiramente ali
Quando a pessoa não pode ser mãe, eu esqueci a palavra que se dá, mas é isso. Que é infértil, né? Alguma coisa assim. Mas, tipo, gente, sinceramente pra vocês, eu acho que hoje, assim, parando bem pra pensar, isso daí nem é a consequência pior. Tem coisas que, por conta dessa síndrome, que acaba acarretando ali na sua vida, que é muito difícil, porque se você quer ter um filho, né? Por mais que você não possa gerar, tem outras coisas que você pode fazer. Você pode adotar, você pode ter barriga de aluguel, não sei o quê. Tá. E me diz o que é que eu faço com a fadiga crônica. Me diz o que é que eu faço com a depressão, que é uma consequência de um. Me diz o que é que eu faço com a depressão, que não é consequência de um trauma, algo da minha vida. É uma resposta química do meu corpo. É muito difícil, gente. Porque enquanto você vê um monte de gente falando de ansiedade, depressão, porque tem. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tô triste porque meu cachorro caiu do quinto andar. Não, tá tudo ótimo na minha vida. Deus é bom, Deus é muito bom comigo, tá tudo ótimo, maravilhoso. Mas eu tenho a sensação de tristeza, de querer ficar sozinha, de querer ficar isolada, de não ver e não falar com o mundo. E por quê? Simplesmente porque é uma resposta do meu corpo. Então, assim, é uma situação muito complicada. A SOP, ela não é fácil. Quem lida com ela sabe disso. Há vários anos eu venho estudando e me aprofundando. Toda vez que sai um estudo, toda vez que sai, eu tento ali. Eu não sou da área da saúde, mas eu tento ao máximo ali tentar entender, interpretar, busco auxílio de médicos pra me explicar algumas coisas que eu não entendo. Apesar de achar que tem pouco estudo pra área, não é tão visado como deveria, porque é uma doença que acarreta muitas mulheres e a maioria nem entende o que tem e nem sabe o que é, sabe? Eu já conheci gente que tem SOP que fala assim, ó, a minha vida toda eu me sinto assim, me sinto assado, não sei o quê. E a pessoa não sabe que aquilo é por conta da SOP, né? De uma doença. E também, como é o tema do vídeo, a obesidade, que a resistência insulínica, né, faz armazenamento de gordura e a gente fica obeso principalmente na região abdominal. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês depois do meu corpo, né, como um todo, mas vocês vão perceber que braços, pernas são um pouco mais finas e na região aqui abdominal é onde tem o maior. Tem que calar pra passar o batom, né? O maior armazenamento de gordura. Então, assim, sabendo disso tudo agora, colocando pra vocês todo esse ponto de vista, eu não tô falando que eu sou gorda por causa da SOP, tá, gente? Não me entendam mal. Eu acredito que é um sintoma. Porque se eu falar que eu sou gorda por causa da SOP, as pessoas vão falar assim, então quem garante que depois que você fizer essa cirurgia você vai emagrecer e você vai ficar magra? Eu escuto muito isso, por isso que eu parei de falar pras pessoas que eu faria a cirurgia, tô vindo aqui contando na internet. Eu travei. Eu Para a gravação. considero que eu sou gorda por uma junção de fatores e a doença que eu tenho, ela facilita em 1000% a minha gordura corporal. É isso. Ah, tá. Eu sou uma pessoa que eu me alimento bem. Eu que tô falando isso, todo mundo que convive e tá perto de mim sabe. Se fosse por comida, eu acho não, tenho certeza que eu não seria gorda e teria essa obesidade tão grande, sabe? Eu não tenho compulsão alimentar, como muita gente acha que todo gordo tem, né? Compulsão alimentar não tenho, sou muito bem resolvida, graças a Deus, com a minha alimentação. Sei que enxergo a alimentação como nutriente pro meu corpo. E nessa de nutrir o meu corpo, claro que dá pra ser gostoso também, mas não necessariamente descontar emoções em comida, né? Chegando à parte que eu enrolei 1000 anos pra falar, onde eu escolhi, né? Escolhi não. Eu decidi fazer cirurgia bariátrica quando eu fiquei um ano inteiro da minha vida fazendo acompanhamento nutricional, endócrino, personal. Gente, até marmita fit. Tudo que eu comia era pesado. Tudo que eu me alimentava estava dentro do meu projeto. Eu determinei um ano da minha vida pra ser focada e realista. Real. De como seria manter um estilo de vida saudável. Tá, dentro de um ano. Nenhuma vez você comeu um hambúrguer e um chocolatinho, não, gente. Não foi assim. Comi poucas vezes. Eu acho que dentro desse ano, se eu comi hambúrguer 2 vezes foi muito. Se eu comi chocolate 3 vezes foi muito dentro de um ano, sabe? Esse ano eu cortei refrigerante. Esse ano eu tive uma alimentação assim, sabe? Exemplar. Exemplar. E o que determinou disso tudo? Eu perdi 7 quilos dentro de um ano. Ah, tá reclamando por quê? 7 quilos é muita coisa. Gente, 7 quilos é muita coisa, mas pra um ano, sinceramente, não acho muita coisa, não. Eu perdi menos de 1 quilo por mês. Fazendo tudo certo. Lembra que eu tava fazendo suplementação, eu estava fazendo dieta, eu estava em acompanhamento com nutricionista, endócrino, personal, tudo ali. E dentro desse ano eu não perdi. Dentro desse ano eu perdi 7 quilos. Ah, e você se revoltou e decidiu fazer bariátrica? Não. Eu decidi fazer bariátrica quando? 2 meses que eu dei uma pausa porque eu estava muito estressada, muito frustrada. Eu via outros projetos andando e eu ficando pra trás, como se eu estivesse me burlando. As pessoas começaram a suspeitar de mim, falar, essa menina fala fazer essas coisas, mas ela faz alguma coisa escondido. Porque não é possível que uma pessoa tá se esforçando tanto pra perder 7 quilos em um ano. Eu comecei a ficar revoltada e, tipo assim, durante 2 meses eu fui mais maleável. Eu não escrachei assim, falei, pronto, foda-se, não. Eu fui mais maleável nos 2 próximos meses. E nesses meses que eu fui mais maleável, eu engordei 5 quilos. Ou seja, dos 7 que eu levei um ano perdendo, em 2 meses eu engordei 5. E agora, já passou muito mais de 7. Eu já engordei muito mais, já tem um tempo que isso aconteceu. Então, assim, é frustrante, é uma briga, sabe? Você fica lutando contra o seu próprio corpo. Então, assim, nem tudo essa comida. Tipo, não sou gorda só por conta da comida. Falta de disciplina. Não, gente, é uma coisa que enquadra vários outros fatores. Tem a SOP que atrapalha muito, tem a SOP que atrapalha muito, que atrapalha muito, tem a SOP que atrapalha muito, que atrapalha muito, tem a SOP que atrapalha muito. Mas cada corpo é um corpo. Tipo assim, eu peguei os meus exames agora, de sangue, de urina e tal, tem vários pontos ali que apontam que precisa de atenção. Então, eu decidi fazer bariátrica por saúde, sim. E pra ficar uma grande gostosa também. Então, Eu não ouvi o que eu ouvi. Deus abençoe, vai dar tudo certo. Tô terminando de me arrumar aqui agora pra ir fazer os meus exames de imagem que o médico pediu. Foi o do tórax. Do tórax, é isso? Ah, o raio-x e a ultrassonografia abdômen total. Eu vou fazer o próximo vídeo contando como foi a minha primeira consulta. E o próximo, depois desse, eu vou contar todos os exames que o médico pediu. Aí esse é só pra contar basicamente porque que eu decidi fazer a bari. E eu quero que vocês acompanhem aí comigo pra ver essa experiência, como tá sendo. E é isso, gente. Eu não sei me maquiar, tá? E eu falo muito. Então, quem quiser me acompanhar, fica aí. Beijos.